Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui no canal, nesta terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. Estamos por aqui, chegando com muita informação nesta terça-feira. Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, semifinal de Copa Sul-Americana, o mercado da bola que já nesse finzinho aí de temporada já começa a fumaçar, né, rapaz? Os clubes já começam a se movimentar e já começam aí a planejar o 2024. O Cristiano não tá muito cedo, não, tá muito cedo, mas tem gente aí já fazendo planos para 2020, na verdade times, né, já fazendo planos para 2024. Traremos as escalações de Corinthians em Fortaleza. Hoje começa a semifinal da Copa Sul-Americana para os dois clubes brasileiros. Pois é, os dois clubes brasileiros que se enfrentam, né? Eles se enfrentam nesta noite de terça-feira. Brasileirão, Vasco vence o América Mineiro e sai da zona de rebaixamento. Olha que o Vasco estava na zona de rebaixamento e ontem era para me dar essa notícia aqui, eu acabei com o convidado Shen, a gente conversando, me passou, eu acabei não falando para vocês, mas o Vasco está na zona de rebaixamento desde a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de ontem, o Vasco saiu da zona de rebaixamento. A gente traz já classificação da Série A, como que ficou a situação aí de Vasco e também do América Mineiro. Falaremos também sobre o interesse do Palmeiras em contar com o futebol do Bruno Henrique. Pois é, o Palmeiras está só de olho, caso Bruno Henrique não acerte com a equipe do Flamengo. Saiu ontem um boato de que Neymar estaria ou teria pedido a demissão do técnico Jorge Jesus. Neymar veio a público e desmentiu essa informação. A gente traz mais também sobre o Santos. Santos deve manter Marcelo Fernandes até o fim do Campeonato Brasileiro. E ainda, Riquelme diz que Palmeiras não é vistoso e vê necessidade de melhora no Boca Juniors. Traremos mais. Sem dormir direito, após título, né, o Dorival Júnior pede manutenção de elenco do São Paulo para 2024. No Flamengo, o Flamengo espera substituto imediato para demitir Sampaoli. E já a gente fala sobre a possível e já encaminhada demissão de Jorge Sampaoli. Volante do América Mineiro insinua Vasco favorito contra o Z4. Abre aspas, vão fazer de tudo para não cair, fecha aspas. Eu achei sinceramente um exagero do Juninho, mas nós vamos discutir sobre essa reclamação do Juninho. Essas informações daqui a pouquinho no nosso canal Cristiano Santos, radialista, logo após os nossos 2 recados. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira
Pereira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Lide. Beleza, estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista para a gente trazer notícia, trazer muita informação para você que está ligado com a gente. Mas antes de tudo isso, eu te peço que deixe aí o seu like, a sua curtida, né, rapaz? Mais conhecido como curtida aí. Pois é, compartilhe esse nosso vídeo com seus grupos das suas redes sociais. Que ajuda demais a gente, né, gente? Ajuda demais a gente, ajuda demais aí o seu compartilhamento com seus amigos, com a sua família, aí nas suas redes sociais, nos grupos, né, das suas redes sociais. Também, você que está aí assistindo esse nosso vídeo, não deixe para o final, vai logo agora e faça isso também. Se não for inscrito, se inscreve no canal, vá lá, clique ou aperte no sininho de notificações em todas, para que assim o YouTube possa te avisar. Sempre que subir um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar, ó, tem vídeo novo no canal Cristiano Santos Radialista. Aí você corre para cá para assistir os nossos vídeos. Belezinha? Vamos então de informação, rodar com as informações para você que está ligado com a gente. Já já a gente fala de Campeonato Brasileiro, fala também de Copa Sul-Americana. Hoje entra em campo Corinthians e Fortaleza, primeiro jogo na Arena do Corinthians contra a equipe do Fortaleza, né, rapaz? E a gente traz detalhes já já para você que está aí ligado e ligada com a gente. Mas agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras tem interesse aí no futebol de Bruno Henrique. Saiba como o vice do Flamengo impacta no Flamengo, né, rapaz? Impacta o vice do Flamengo aí da Copa do Brasil, né? Impacta no interesse do Palmeiras por Bruno Henrique. O Palmeiras tem motivos para acompanhar os desdobramentos aí do Flamengo após o vice-campeonato da Copa do Brasil. Isso porque o clube carioca, a partir de agora, vai começar a tratar de renovações, como a de Bruno Henrique na mira alviverde. O contrato do atacante com o time carioca se encerra em dezembro e ele já pode até assinar um pré-contrato com outra equipe. Por sua história no Flamengo, né, no clube rubro-negro, o Bruno Henrique deve esgotar as tratativas por um novo contrato antes de avançar com o Palmeiras. Aos 32 anos de idade, Bruno Henrique e Flamengo tiveram uma primeira rodada de conversa sobre a renovação, mas não chegaram a um acordo nem em valores e nem em tempo de contrato. A ideia do clube era oferecer apenas mais uma temporada. Depois disso, as tratativas foram canceladas e só seriam retomadas depois da Copa do Brasil. Como o GE publicou, a permanência de Bruno Henrique é uma prioridade do Flamengo, mas como o futuro dele ainda não foi definido, outros times começaram a fazer sondagens. Além do Palmeiras, o Grêmio também tem interesse na contratação do jogador. No caso do Verdão, além de ser uma oportunidade de buscar um nome de destaque no mercado nacional sem vínculo, ele pode ser uma reposição para a vaga de Dudu, que operou o joelho e só volta a jogar no segundo semestre de 2024. O Palmeiras ainda não se manifestou sobre o interesse no jogador, mas sabe que a negociação não é simples nem barata. Isto porque, para convencer Bruno Henrique a trocar o Flamengo por um rival direto, os valores são altos e envolvem também luvas. Com 2 reforços no ano, Richard Rios e Arthur, o Verdão não trouxe novos jogadores na janela de meio de ano. E a expectativa é de que a movimentação seja maior no mercado para 2024, ano em que haverá a eleição presidencial e Leila Pereira buscará a reeleição. Então, se é ano de eleição, meu amigo, vocês podem esperar presentes aí, porque a Leila agora vai abrir a mão, vai abrir a carteira, né, rapaz? No caso, hoje não é nem carteira mais, que ninguém usa dinheiro hoje mais. No caso, é o cartão mesmo, né, rapaz?
vai torrar o cartão aí a dona Leila Pereira, né? Porque precisa mostrar trabalho, menino. Mas qual a chance, Cristiano, do Bruno Henrique ir pro Palmeiras? Cara, eu acho difícil. A não ser, porque assim, o Bruno Henrique já está adaptado ao Flamengo, né? Muito adaptado ao Flamengo. Então, para ele trocar de casa, só se o Flamengo não... Porque assim, tem outro lado também. O Bruno Henrique está muito valorizado no Flamengo. É o jogador que mais está valorizado no Flamengo, apesar da fase horrível do Flamengo. Mas é o jogador que está muito valorizado. O que está mais valorizado é ele, né? Então assim, que está com mais moral no clube, né? Com os dirigentes e também com o torcedor. Se você for reparar, ele e a Arrascaeta são dois aí dos que se salvam desse terremoto todo de 2023. Se você for reparar, pode buscar aí nas redes sociais, você não vai ver ninguém xingando o Bruno Henrique, ninguém xingando o Arrascaeta. Você não vai ver. Agora os demais, né? Mas eu acho difícil. Claro que com o interesse de Palmeiras e Grêmio, o Bruno Henrique vai aumentar a sua pedida. Isso é normal. Vai querer aumentar tanto na questão do vínculo, né? Do contrato, do tempo de contrato, quanto também da equipe do salário. Tem Palmeiras e Grêmio querendo que eu vá para lá. O empresário do jogador já deve estar buzinando isso na diretoria do Flamengo. E aí? Né? Então, eu acho difícil. O Bruno Henrique sair do Flamengo. Eu acho difícil. Mas tudo pode acontecer, né, gente? Eu acho difícil, mas não é impossível. Vocês lembram que... Vocês devem ter acompanhado aí. Alguns jornalistas, né, disseram que Neymar pediu a saída de Jorge Jesus do Al Hilal. Eu vou dar até minha opinião antes de eu ler a matéria para vocês. Se isso for verdade, não precisa de treinador onde Neymar jogar. Não estou falando aqui que é verdade, até porque ele veio e desmentiu essa informação. Mas se isso for, porque assim, quando um jogador tem esse poder, não, contrata fulano, não, ele pode participar. Beleza, mas não pode decidir em contratar um jogador ou demitir um jogador, o jogador técnico, né? Quem tem que decidir isso é a direção de um clube. Neymar desmente que tenha pedido demissão de Jorge Jesus, abre aspas, falta de respeito, fecha aspas. O atacante Neymar desmentiu a informação de que teria pedido a demissão do técnico Jorge Jesus do Al Hilal. A notícia foi publicada ontem, segunda-feira, pelo jornal espanhol Sport de Barcelona e repercutida em alguns veículos e perfis nas redes sociais. Em um comentário de uma publicação que relatava o suposto desejo, o brasileiro se manifestou. Abre aspas, com todo o respeito do mundo, eu peço que parem com isso. É muita falta de respeito, fecha aspas, disse o Neymar. Neymar tem 3 jogos com a camisa do Al Hilal, dos quais 2 foram como titular. Ele anotou uma assistência e ainda não fez gols, né? O camisa 10 foi poupado por Jorge Jesus na vitória por 1-0 contra o Al Jabalayan na última segunda-feira, ou seja, ontem, na estreia da equipe na Copa do Rei Saudita, e sequer foi relacionado. Em entrevista coletiva após a partida, o Jorge Jesus, né, foi perguntado sobre o brasileiro e reforçou que ambos têm boa relação. Neymar voltou após um longo tempo fora por conta de uma lesão. Disputou 2 partidas pela seleção brasileira e depois 2 partidas conosco. Falei com ele e ele se sentiu um pouco cansado e preferi lhe passar exercícios especiais para que ele esteja mais preparado. Abre aspas, tenho um relacionamento forte com Neymar, antes mesmo da chegada ao Al Hilal, fecha aspas, declarou Jorge Jesus. Jorge Jesus está sob pressão no Al Hilal, após os empates por 1-1
com o Nazarbayev do Uzbequistão na estreia da Liga dos Campeões da Ásia e pelo mesmo placar com o Damak no Campeonato Saudita. Informações da imprensa árabe e do canal Sports Itália, né, indicam que o técnico corre risco de demissão pela performance ruim da equipe. Nesse cenário, o jornal Sports de Barcelona publicou que Neymar teria discutido com Jorge Jesus no vestiário após o empate com o Damak. O treinador teria reclamado do cartão amarelo sofrido pelo brasileiro, que teria respondido aí o português. O camisa 10, porém, negou que tenha problemas com o ex-técnico do Flamengo. Neymar deve voltar a campo com Al Hilal nesta sexta-feira contra o Al-Shabaab, pela 8ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece às 15 horas no horário de Brasília. Meu amigo, sinceramente, eu acredito no Neymar. Eu acredito no Neymar. Porque inventam tanta coisa da gente. E você imagina um cara público que nem Neymar, né? Tudo. Porque assim, repito, se isso tiver fundamento, se isso for verdade, é horrível, gente. Uma coisa é você ter nem o Messi participava das contratações do Barcelona, participava. Mas eu acredito que ele não era o cara que falava que trazia, falava assim, não, traga esse, se você não trouxer esse eu vou sair, eu não vou ficar aqui. Eu acho que não, ele, bom jogador, traz, etc e tal, dá a opinião dele. Agora, demite fulano, demite o técnico, demite tal jogador, contrata... Gente, isso é forte, né? Isso é uma acusação muito forte. Vamos falar do Santos. O Santos deve manter Marcelo Fernandes até o fim do ano. O Santos não deve contratar um novo técnico até o fim da temporada. Depois de demitir Diego Aguirre, o Peixe iniciou a procura por um substituto, mas a tendência é manter o interino Marcelo Fernandes no cargo nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, com a missão aí de evitar o rebaixamento para a Série B. Ao demitir Aguirre, o Peixe estava decidido a contratar um novo treinador e que Marcelo Fernandes seria apenas um interino até a chegada do substituto. No jogo seguinte, porém, o Peixe venceu o Bahia por 2-1 e deu sinais de reação na luta contra a queda para a Série B do Brasileirão. Pois é, a diretoria então anunciou que Marcelo Fernandes ficará até pelo menos o jogo contra o Vasco, no dia 1º, às 16 horas, no horário de Brasília, na Vila Belmiro. O comunicado oficial do clube, porém, não deu mais um prazo para a chegada de um substituto um substituto aí do Uruguai, no caso do Aguirre, né? Enquanto isso, o Santos buscava um treinador no mercado, mas com muitas dificuldades para ter um nome de consenso interno. Surgiu a possibilidade de tentar a contratação de algum técnico empregado, mas ela foi momentaneamente rechaçada pelas dificuldades de chegar logo a um acordo e ter o novo comandante à disposição. Fábio Carille, por exemplo, se encaixa neste perfil. O técnico foi procurado por Alexandre Galo, coordenador de futebol do Santos, para que o clube soubesse quanto precisaria pagar de multa para tirá-lo do Varen Nagasaki do Japão. O valor chegaria aos 7 milhões de reais. O maior problema, porém, seria o tempo que Carille precisaria para acertar a rescisão contratual com a equipe japonesa, chegar ao Brasil e iniciar o trabalho no Santos. Neste período, Marcelo Fernandes já comandou diversos treinamentos no CT do Rei Pelé. O que também pesa a favor do treinador interino do Peixe é o ótimo relacionamento dele com os jogadores. Em entrevista ao GE, o zagueiro João Basso fez elogios a Marcelo Fernandes. A confiança é muito importante. Tem confiança agora. O Marcelo Fernandes está bem. Tem nos ajudado muito com isso. Ele nos passa muita verdade na fala. Você acredita nele. Ele consegue falar com o jogador, tirar da gente aquilo que é de bom, o melhor. A gente sente que o que ele fala é verdadeiro. Você acredita nisso. Isso faz a diferença. Falou Basso. A permanência de Marcelo Fernandes depende também, é claro, dos próximos resultados. O Santos tem um jogo importantíssimo contra o Vasco.
A tendência é que a diretoria não anuncie a efetivação do interino até o fim do Campeonato Brasileiro, para que possa decidir rodada a rodada o que é o melhor a ser feito na luta contra o rebaixamento. Enquanto isso, Marcelo Fernandes ganha moral internamente e deve ter ainda mais tempo para trabalhar. Gente, aquela solução caseira, né? Mas como diz a matéria aqui, se ele não der resultado, se perder para o Vasco, por exemplo, ou empatar com o Vasco e continuar na zona de rebaixamento, aí já começa, não, nós temos realmente que ir atrás de um treinador, de um novo treinador. Ele conseguiu, o Marcelo Fernandes conseguiu um resultado expressivo, com 2-1 de virada contra o Bahia na Fonte Nova, né? Na Arena Fonte Nova. Fala do Boca, adversário do Palmeiras, nessa semana pela semifinal da Taça Libertadores da América. Riquelme diz que Palmeiras não é vistoso e vê necessidade de melhora no Boca Juniors. Há poucos dias aí do confronto decisivo do Boca Juniors contra o Palmeiras na Libertadores, Juan Román Riquelme, ídolo e atual vice-presidente do clube argentino, falou sobre a expectativa para a semifinal continental. Ele admitiu que o Boca não vive grande momento. Se quisermos ir até a final, tanto na Copa da Argentina quanto na Libertadores, é claro que temos que melhorar. Está muito claro, estamos confiantes porque acreditamos que temos bons jogadores, muita experiência e com o apoio da torcida, acreditamos que na quinta-feira vamos fazer um bom jogo, disse em entrevista à ESPN Argentina. Desde que eliminou o Racing nas quartas de final, nos pênaltis, após 2 empates, o Boca venceu apenas um dos 5 jogos que disputou. Na Copa da Argentina, também se classificou nas penalidades, após ficar na igualdade com o Almagro, time da segunda divisão. Na Copa da Liga Profissional, ocupa apenas a 9ª posição de seu grupo. Os 4 primeiros avançam ao mata-mata. Sobre o Palmeiras, rival do qual foi algoz nos tempos de jogador, derrotando a equipe brasileira na final da Libertadores de 2000 e na semifinal de 2021, aliás 2001, né? O Riquelme disse que o time de Abel Ferreira não apresenta um futebol vistoso, mas que tem o gramado do Allianz Parque a seu favor. Por mais que não sejam vistosos, sabem como jogar e teremos que ir a um campo sintético, que não é a mesma coisa. Levamos isso em consideração, disse aí o Riquelme, vice-presidente do Boca. O ex-meia, atualmente com 45 anos, ainda fez questão de elogiar Cavani, dando crédito ao atacante que marcou apenas um gol em 8 partidas pelo Boca. Para mim, ver Cavani com o uniforme do nosso clube é um sonho. Vê-lo sempre que chega ao clube, com a felicidade que tem por estar aqui, cumprimentá-lo, abraçá-lo. Todos os dias digo a mim mesmo, abre aspas, Cavani joga no nosso clube, fecha aspas. Você pode criticá-lo por não ter feito gol, mas aí ele corre atrás, compete ao máximo. Ninguém tem dúvidas disso. É o Riquelme, né, rapaz? O ídolo aí do Boca Juniors, a década passada, né? Que agora é vice-presidente. Um dos caras que mandam lá no futebol do Boca. É um confronto difícil para o Palmeiras. Muito difícil. Eu acho o Palmeiras favorito. Eu acho que o Palmeiras passa. Mas, se o Boca não vem apresentando um bom futebol nos últimos jogos, o Palmeiras também não. O Palmeiras também vem apresentando um futebol, como disse o Riquelme, pouco vistoso, né? Pouco vistoso mesmo. Vamos ver quando os dois se enfrentarem aí essa semana, né? Quinta-feira acontece o primeiro jogo lá na Bombonera. Fala do São Paulo sem dormir direito após título. Dorival pede manutenção de elenco do São Paulo para 2024. Campeão da Copa do Brasil pelo 2º ano seguido, o técnico Dorival Júnior ainda está em êxtase com a conquista do São Paulo no último domingo diante do Flamengo. Ciente de que fez um bom trabalho, o comandante pede que o elenco seja mantido para a próxima temporada e principalmente que o clube possa, de fato, resgatar o papel de protagonismo no futebol nacional.
que o São Paulo continue acreditando, procure manter o seu elenco o máximo possível. Caso não consiga, que possamos trazer jogadores no nível dos que chegaram, principalmente como o Lucas. O São Paulo sempre teve esse espírito, sempre teve esse ambiente e sempre se mostrou muito competitivo em todos os momentos, justamente porque foi referência no país ao longo de anos, disse Dorival em entrevista ao Jornal Nacional. Nós não podemos perder isso, pelo contrário, precisamos fomentar ainda mais, porque traremos o torcedor para ainda mais perto. Isso será um diferencial daqui para frente, explicou o treinador, projetando o resgate de uma identidade vencedora do tricolor no cenário nacional e internacional. Para que o projeto São Paulino dê certo, a presença da torcida nas arquibancadas do Morumbi é fundamental. Em 2023, o clube registrou seu recorde de público em uma temporada, algo muito festejado por Dorival Júnior. Daqui para frente, o objetivo é manter os números e fazer com que os torcedores se sintam cada vez mais identificados aí com o clube. Pois é, parte dessa imagem está na garotada da base. O gol que assegurou o título ao tricolor foi marcado por Rodrigo Nestor, meia formado em Cotia. E outros atletas importantes do elenco também são crias do clube. Segundo o treinador, um futuro vitorioso para o São Paulo passa também pela manutenção desses jogadores. Ontem, domingo, tínhamos no mínimo ali 4 atuando e mais 4 ou 5 compondo o nosso banco de reservas. Isso é o que representa o futuro do torcedor. O futuro do São Paulo está garantido. Espero que tenhamos aí agora uma nova responsabilidade de entendermos que o São Paulo tem que voltar a ser uma equipe vencedora, não só uma equipe campeã, mas uma equipe vencedora acima de tudo. É o grande Dorival Júnior, né, rapaz? Dorival Júnior, que bicampeão da Copa do Brasil, ano passado com o Flamengo, esse ano com o São Paulo. Tá com muita moral. São Paulo, não sei o tanto, depois eu vou pesquisar e trazer para vocês aqui. Acho que o São Paulo tem 2 anos de contrato com ele, eu acredito que seja 2 anos, né? Mas o São Paulo, eu acredito, pela conquista da Copa do Brasil, que vai esticar esse contrato com ele aí por mais anos, né? Fala do Flamengo, o Flamengo espera substituto imediato para demitir Sampaoli. É o valor da multa aí que todo mundo quer saber, né, rapaz? A saída de Jorge Sampaoli do Flamengo para 2024 está definida antes mesmo do vice-campeonato da Copa do Brasil. A perda do título acelerou o processo e a diretoria debate as condições da saída. A segunda-feira foi de reunião do departamento de futebol. Para demitir o técnico, o clube terá que pagar multa de 1,5 milhão de euros, 7,9 milhões de reais. No ato da chegada do argentino ao rubro-negro, em abril, a multa estava estipulada em 2,5 milhões de euros, mas ela diminuiu com o passar do contrato, que é válido até dezembro de 2024. No momento, está em 1,5 milhão de euros. O presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, o diretor executivo Bruno Spindel e Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol, se reuniram ontem, na segunda-feira, na Gávea. Eles debateram os próximos passos do futebol do Flamengo. O desejo do departamento é a troca imediata do treinador, ou seja, sai Sampaoli e entra o treinador da temporada 2024. Como não tem comissão técnica permanente, caso precisasse aí ser comandado por um treinador interino, o escolhido seria o Mário Jorge, do Sub-20, assim como ocorreu na troca de Vitor Pereira para o argentino. O nome favorito para 2024 é Tite, que em seu planejamento inicial gostaria de voltar a trabalhar somente a partir de janeiro. Se o treinador topar assumir o Flamengo nesta semana, Sampaoli será demitido de imediato. Mesmo sem um acerto com Tite, os dirigentes reconhecem que não há mais clima para a permanência do argentino.
Os jogadores do Flamengo receberam folga na segunda. A programação do clube ainda prevê a presença de Sampaoli no Ninho do Urubu na reapresentação marcada para esta terça-feira à tarde, ou seja, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho o Flamengo deve se reapresentar, e ainda com Jorge Sampaoli. Talvez, quando você já está assistindo esse nosso vídeo aí, a gente grava pela manhã, talvez, quando você estiver assistindo aí, ele já foi demitido, mas aí a gente traz informação nas nossas redes sociais. Lá no Instagram, Cristiano Santos Radialista, tá? @ Cristiano Santos Radialista. No TikTok, Cristiano Santos V, beleza? No TikTok lá, Cristiano Santos V. A gente coloca sempre informação por lá também. Volante do América Mineiro insinua Vasco favorito, ou favorecido na verdade, contra Z4, abre aspas, vão fazer de tudo para não cair. Fecha aspas, após a vitória do Vasco por 1-0 sobre o América Mineiro no Independência, o volante americano Juninho insinuou que o time carioca está sendo favorecido na luta contra o rebaixamento. Ele reclamou do lance da expulsão do zagueiro Maidana, ainda no primeiro tempo, e disse que o concorrente não será rebaixado. É muito mais fácil tirar do rebaixamento o Vasco do que o América. Isso que vão fazer. Pode ter certeza, se os caras tiverem que criar algo ou fazer algo para tirar, vai tirar o Vasco. Todo mundo conhece o futebol brasileiro. Temos que tomar cuidado no jogo e para não dar margem que aconteça lance como esse. É isso, o Vasco não cai, porque vão fazer de tudo para ele não cair, disse o jogador ao Premier da Globo. O jogo adiado da 15ª rodada era confronto direto do rebaixamento. O volante do América Mineiro completou a análise e disse que o América dominou o Vasco até a expulsão de Iago Maidana. Segundo ele, o árbitro errou. Nosso primeiro tempo foi perfeito. O Vasco não estava conseguindo fazer nada. Com todo respeito, não estou criticando ninguém, mas nem ele deu falta no lance. Mas parabenizo a torcida do Vasco, que fez uma grande festa. Com todo respeito, o Vasco não vai cair, não. Vasco não cai por tudo que estão fazendo. Lógico que tenho que tomar cuidado, mas não pode fazer isso. O que o Abate fez hoje, não pode fazer não, criticou o Juninho. O América Mineiro, com a derrota, se complicou na luta contra o rebaixamento. O time se mantém com 18 pontos, a 8 pontos do Goiás, primeiro fora do Z4, zona que o Vasco deixou com a vitória em BH. Juninho é um volante muito bom, tem uma história no América Mineiro maravilhosa, maravilhosa. Juninho tem uma... Ontem na transmissão os profissionais estavam falando, narradores, comentaristas, né? Repórteres ali do campo, estavam falando. Juninho, se você pensar, falar América Mineiro, você tem que falar do Juninho. Realmente, ele tem uma história com o América Mineiro espetacular. Só que, ontem, Juninho, você foi muito infeliz, cara. Você foi muito infeliz, porque a expulsão do Maidana é para ele ir pro tribunal e pegar 2, 3 jogos. O soco que ele deu na cara do Verratti, assim, em vez da direção, dos jogadores estarem revoltados com o Abate, né? Que foi o técnico foi o árbitro, perdão, do confronto, tem que estar irritado com o jogador, com o zagueiro de vocês. O América, realmente, o Juninho tem razão. O América Mineiro meteu bola na trave, o Léo Jardim pegou bolas assim, né? Incríveis no primeiro tempo. O América no primeiro tempo dominou o Vasco mesmo. Merecia sair com resultado melhor. Isso tá certo. Nisso você tá certo, Juninho. Agora, reclamar pelo lance que na entrada da área, tudo bem. Eu confesso que realmente tem um empurrão de Medel, mas foi fora da área. E eles queriam a falta dentro da área, queria pênalti. E tem esse lance do Maidana. O Maidana empurra, joga o pé por baixo do jogador do Vasco e depois ele dá um soco no rosto do Verratti. É sem reclamação, gente. Ah, mas o juiz não deu em campo. Que bom que tem o VAR
Porque senão esse lance passava em branco. E nem tudo dá para ver no olho nu. Realmente nem tudo dá para ver. Que bom que tem um VAR e o VAR chamou. Se fosse ao contrário, teria que expulsar também. Agora, Juninho, cara, o time do Vasco é o time que mais é perseguido por arbitragem. Não sou eu que estou falando, não. Pega a história. Aí você vem falar que a arbitragem vai salvar o Vasco. Você tá de brincadeira, cara. O Vasco já foi prejudicado e muito nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco teve um pênalti a favor contra o Bahia, na Bahia, onde o Gilberto já tinha cartão amarelo. Esse mesmo árbitro aí que vocês estão reclamando, deu o pênalti e não deu o segundo amarelo para expulsar o jogador com 16 minutos do segundo tempo. O Vasco ia jogar o segundo tempo praticamente todo com um a mais. E ele não deu. O Vasco ali, claro que na sua incompetência também, porque perdeu alguns gols, empatou aquele jogo em 1-1. Contra o Palmeiras, o gol anulado contra o Palmeiras, do Vasco, legítimo. Aí um time desse está sendo favorecido. É a operação, vamos salvar o Vasco. Você tá de brincadeira, cara. Eu acho você um volante F3 pontinhos. Você tem uma história maravilhosa no América Mineiro, mas você falou M, cara. Você falou M. Né? Dava para segurar. Aí vai a diretoria também no desespero, que eu acredito que seja desespero. O que o Juninho fez ontem e eu acho que é presidente, né, do América, na coletiva, o que eles falaram, precisam ser punidos e precisam provar. Porque quando é o Vasco, quando alguém do Vasco fala nesse tom, que estão roubando o América, estão favorecendo, porque se estão favorecendo o Vasco, estão roubando alguém. Então existe um complô para que o Vasco não caia. E o Vasco não vem jogando bola não, menino. O Vasco não vem jogando bola não. Então, sinceramente, muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Mas vamos seguir, rapaz, falar do confronto. O Vasco, como eu já disse aqui, já adiantei para vocês, o Vasco tomou sufoco danado no primeiro tempo, bola na trave do Léo Jardim fazendo milagres, e o América Mineiro no finalzinho do primeiro tempo teve o Maidana expulso, e para mim, como eu já disse, justamente porque dá um soco na cara do Verratti, uma jogada que não ia acontecer nada, uma jogada na lateral, acabando o primeiro tempo, não ia acontecer nada na jogada, nada. Ele dá um soco na cara do Verratti, o árbitro em campo nem falta deu, não viu, para ele foi a jogada, né? Ali o impacto da jogada, o Verratti cai e fica ali no chão, se retorcendo, lógico, de dor. O VAR chama o Abate Abel e o mesmo vai no vídeo, vê o lance e evidentemente que aplica o cartão vermelho. Aí o jogo muda. Segundo tempo o Vasco faz algumas mudanças, né? E o Vasco vem melhor para o segundo tempo, evidentemente com um jogador a mais, na verdade. Rodou muita bola, teve uma bola na trave também. O Vasco não, mesmo o América jogando com um a menos, o América foi muito guerreiro, jogou muita bola. Deu algumas saídas, teve alguns contra-ataques, mas evidentemente que é muito difícil, né? Muito difícil você jogar um calor, assim, ontem em BH, vocês vão ver no nosso vídeo 2, né, das 18 horas, vamos falar sobre calor, e assim, muito calor. Ontem bateu o recorde em Minas, em BH, de calor, né, na história do estado lá de Minas Gerais. Nunca tinha feito tanto calor, nunca tinha registrado, né, tanto calor lá em Minas Gerais ou em BH, né? E ontem foi recorde. Muito calor. E assim, você ficar com um jogador a menos se defendendo o segundo tempo todo é muito difícil. O Vasco só foi conseguir o seu gol aos 46 minutos. A arbitragem deu 7 minutos. Nos 46 minutos, o Vasco acabou fazendo o seu gol depois de uma falta do próprio Juninho. O Juninho faz uma falta no PEC, né, pela ponta esquerda de ataque do Vasco, puxa o PEC pelo calção, PEC cai, o juiz dá falta, na cobrança de falta o Paulinho cruza, e aí o Jair, que havia entrado no segundo tempo, desvia e faz o gol da vitória do Vasco. Vitória importante, porque tira o Vasco da zona do rebaixamento. Depois de estar aí desde a 7ª rodada, né, na zona do rebaixamento, o Vasco, com a vitória, chegou a 26 pontos, passou Bahia, que caiu para a zona de rebaixamento com 25, Goiás
e assumiu a 15ª, a 25ª colocação, né? A 15ª colocação mesmo. Com isso, quarta-feira amanhã vai ter um jogo, né, do São Paulo contra o Coritiba. Lembra aquele jogo do São Paulo contra o Coritiba? Vai ser realizado amanhã na quarta-feira pela 22ª rodada, né? Pois é, eu vi aqui na tabela, até tomei um susto aqui, falei, esse jogo do São Paulo aqui. Mas realmente existe esse jogo do São Paulo aí, que não pôde ser realizado naquele momento, porque tinha muitos eventos acontecendo em São Paulo. Então esse jogo era de muito risco, a questão da segurança aí, né? Classificação na parte de cima tá igual. Botafogo lidera com 51 pontos, o Palmeiras é o segundo com 44, em terceiro o Grêmio 43, em quarto Bragantino 42, em quinto o Fluminense 41, em sexto Atlético Paranaense 40, em sétimo Flamengo 40, em oitavo Fortaleza 38, em nono Atlético Mineiro 37, em décimo Corinthians 30, 11º Cuiabá 29 pontos, 12º Cruzeiro 29, 13º Internacional também com 29 pontos, 14º São Paulo 28, 15º Vasco 26 pontos, 16º Goiás 26, 17º dentro da zona de rebaixamento Bahia com 25 pontos, 18º Santos 24, 19º América Mineiro com 17 pontos, na 20ª colocação na lanterna o Coritiba com 40, na verdade com 14 pontos, com 14 se tivesse 40 não estava nessa situação não, né gente? Com 14 pontos o time do Coritiba segura a lanterna da competição. Pois é o Campeonato Brasileiro, né, da Série A, rapaz, pegando fogo nessa reta decisiva. Seja, todo mundo tá brigando por alguma coisa. Não tem ninguém brigando por, né? Não tem ninguém brigando por nada. Todo mundo. Botafogo tem uma vantagem muito boa, 7 pontos na liderança, tem a perseguição ali principalmente do Palmeiras, mas já vê o Grêmio também com 8 pontos de diferença ali, querendo diminuir essa diferença. Claro que vai jogar seus jogos aí e vai tentar secar o time do Botafogo. O Botafogo jogará segunda-feira, vai saber de todos os resultados e o que precisa fazer, né, para aumentar ou então para continuar, para ganhar e continuar com a vantagem de 7 pontos, 7 e 8 pontos do segundo e do terceiro colocados ali respectivamente na tabela de classificação. Vamos falar da Série B do Brasileirão. Para você que está ligado com a gente, deixa eu trazer aqui notícias da Série B. Ontem tivemos o fechamento da 29ª rodada, né? O Avaí perdeu para o Juventude por 2-0. Resultado importantíssimo para o Juventude, porque o Juventude, com isso, entrou no G4. O Novo Horizontino recebeu a equipe do ABC e venceu por 2-1. Com isso, o Vitória lidera com 55 pontos. Em segundo, o Sport 53. Em terceiro, Novo Horizontino, 51 pontos. Em quarto, Juventude, 50 pontos. É o G4, né? O Juventude com a vitória chegou ali aos seus 50 pontos. O Guarani é o quinto colocado com 50 pontos também. Em sexto, o Criciúma 48. Em sétimo, o Atlético Goianiense 47. Em oitavo, Vila Nova 46. Em nono, CRB 45. Em décimo, o Mirassol com 43. 11º, Ceará 42. 12º, Botafogo de Ribeirão Preto 39. 13º, Sampaio Correia 34. 14º, Ituano 33. 15º, Ponte Preta também com 33 pontos. 16º e uma posição fora da zona do rebaixamento, Avaí 30 pontos. 17º, Chapecoense 28. 18º, Tombense 26. 19º, Londrina 21. Na lanterna, na 20ª colocação, ABC com seus 16 pontos em situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar de Copa Sul-Americana hoje às 9h30 da noite, 9h30 da noite. O Corinthians recebe pelo jogo de ida o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Vamos saber como é que vai aqui para esse confronto as duas equipes. Repito, 9h30 da noite na Neoquímica Arena, no horário de Brasília, as duas equipes se enfrentam. Vamos saber aqui então as coisas das duas equipes, né? Falar aqui primeiro, lógico, do Timão. O Corinthians joga em casa e precisa fazer o resultado, até porque a última vez que o Corinthians visitou a equipe do Fortaleza, perdeu, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu por 2-1, né? O Corinthians tomou um gol no finalzinho. Então,
é importante que o Corinthians faça um resultado em casa, se possível, né, com uma margem boa de gols, para não passar sufoco no jogo de ida. Vamos saber então das coisas das duas equipes, começando pelo Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Timão prioriza a Copa Sul-Americana nesta reta final de temporada, principalmente depois de conseguir se afastar das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Por isso, Luxemburgo deve levar a campo aquilo que tem de melhor. O clube não divulgou os relacionados para a partida, mas a tendência é que vá a campo com uma equipe parecida com a que venceu o Botafogo na última sexta-feira, mas com os retornos de Fagner e de Fábio Santos e também Renato Augusto, que foram poupados. Provável escalação então do Timão: tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Rojas, Wesley, então Pedro e Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians para o confronto contra o Fortaleza do técnico Pablo Vojvoda. Fortaleza vem de vitória sobre o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Vivendo um bom momento na temporada, o tricolor venceu 7 dos últimos 8 jogos. Primeiro nordestino a disputar uma semifinal de Sul-Americana. O Leão do PC quer seguir fazendo história e fazer um bom primeiro jogo para decidir a vaga na final na volta no Castelão. Para o duelo desta terça-feira, Vojvoda terá o retorno de Caio Alexandre. O volante cumpriu suspensão contra o América Mineiro, ainda pelas quartas de final, e retorna ao time. O treinador argentino terá força máxima para o primeiro jogo das semifinais. Então, provável Fortaleza tem João Ricardo no gol, Tinga, Brits, Tite e Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Wellison e também o Pochettino, Guilherme, Marinho e Lucero na frente. É o provável time do Fortaleza para o confronto de logo mais às 9h30 da noite contra o Corinthians, contra o Timão. Cristiano, quais os canais de TV que vão transmitir esse confronto? O SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, canal aberto, vai transmitir esse jogo aí do Corinthians. E também, para você que tem TV por assinatura, né, a ESPN transmite também ao vivo, ou seja, SBT, canal aberto, e a ESPN no canal fechado transmite aí esse confronto entre Corinthians e Fortaleza. Claro que vamos acompanhar e amanhã a gente traz as informações para vocês que estão ligados com a gente. Amanhã também é dia da outra semifinal entre LDU e Defensa e Justiça. É isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, o nosso primeiro vídeo falando de futebol, falando de esporte. Obrigado. Se gostou, tem um espacinho aqui para você comentar, tá? Inclusive sobre a reclamação do Juninho aí. Você acha que o Juninho tem razão de estar reclamando? E realmente, o Vasco está sendo favorecido no Campeonato Brasileiro para não cair para a segunda divisão? Comente, tem um espaço aqui, comente aí. E também comente sobre esse confronto entre Corinthians e Fortaleza, que acontece nessa noite de terça-feira. Quero saber aí, quero ler a sua mensagem aqui, tá bom? Além de comentar, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos das suas redes sociais. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Não esqueça de tocar lá no sininho de notificações, ou tocar ou clicar, né? Depende de como você está vendo a gente aí. Tocar ou clicar no sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que tiver vídeo novo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E não esqueça de deixar o joinha. Por que é tão importante o joinha, Cristiano? A curtida. Porque quanto mais tiver curtida, o YouTube entende que mais e mais pessoas precisam assistir o nosso conteúdo. Beijão no coração, abraço para vocês também e até às 18 horas, se Deus quiser. Às 18 horas tem informação de Brumado, da região da Bahia e de todo o Brasil. A gente se fala, a gente se vê.